Sejam muito bem-vindos a esta análise. Hoje a gente vai mergulhar direto num tema que é absolutamente crucial para o nosso presente e, claro, para o nosso futuro: a estrutura legal que protege o meio ambiente aqui no Brasil. A ideia é descomplicar como a lei realmente atua na prática para garantir a preservação da nossa natureza. Vamos entender exatamente essa engrenagem, passo a passo. E para a gente não se perder, nosso roteiro de hoje passa por 6 pontos bem diretos. Primeiro, os fundamentos da responsabilidade ambiental. Depois, as leis de proteção e as principais infrações. Na sequência, chegamos nas sanções e punições aplicáveis, entendemos o processo de fiscalização e, por fim, fechamos com a reparação do dano. É uma jornada lógica, causa e efeito puro. Certo? Então vamos direto ao ponto. Ponto 1. Fundamentos da responsabilidade ambiental. Sabe aquela ideia de que as regras existem, mas ninguém cumpre? Pois é, a responsabilidade administrativa ambiental vem justamente para quebrar isso. Tirando o juridiquês, o que é isso? É a obrigação literal de seguir as leis de proteção à natureza. Quando alguém escorrega e descumpre essas regras, tem que responder administrativamente. Trocando em miúdos, é a garantia de que quem impacta negativamente a natureza vai ser cobrado diretamente pelas autoridades competentes. Não tem muita escapatória. Isso ilustra brilhantemente uma coisa super importante. A responsabilidade vale para todo mundo. De um lado, a gente tem a administração pública, do outro, pessoas físicas e jurídicas. Ou seja, a régua é exatamente a mesma, seja para o cidadão comum, para uma mega corporação ou para os próprios órgãos do governo. Causou dano, a conta chega simples assim. Ponto 2 na nossa jornada. As leis de proteção. Vamos dar uma olhada nos escudos legais que fazem tudo isso funcionar na vida real. A nossa legislação não nasceu do dia para a noite. É super interessante notar que, lá atrás, em 1981, quando o mundo mal falava nessas questões, o Brasil já lançava a Política Nacional do Meio Ambiente. Essa lei de 81 foi a grande base construindo os princípios do que a gente tem hoje. Aí, dando o salto para 1998, entra em cena a Lei de Crimes Ambientais, que trouxe as garras para o sistema, detalhando não só os crimes, mas também as infrações administrativas. Foi um baita avanço para a época. E isso nos leva ao ponto 3. Principais infrações ambientais. Afinal, o que exatamente aperta o gatilho da lei? Acontece que a infração se dá em situações muito práticas. Estamos falando de coisas graves, como poluir cursos d'água, o que destrói ecossistemas inteiros, ou fazer desmatamento em áreas não autorizadas. Tem também o descarte irregular de resíduos sólidos ou perigosos, que é um problemaço. E não podemos esquecer da parte burocrática, porque até mesmo a falta de um licenciamento ambiental para operar já é uma baita infração. Qualquer uma dessas ações acende o alerta vermelho e inicia o processo de responsabilização na hora. Entrando agora no nosso ponto 4, sanções e punições aplicáveis. O que acontece com quem quebra essas regras? Bom, a resposta do Estado é pesada. O cardápio de punições vai desde advertências naqueles casos mais leves até medidas bem mais duras para frear o estrago imediatamente, tipo a suspensão total de atividades e o embargo de obras irregulares. Tem também a apreensão de ferramentas e produtos usados na infração. Mas o ponto crucial aqui, e prestem bem atenção nisso, as multas. Elas não são um valor tabelado fixo. A multa é feita sob medida, rigorosamente calculada com base na gravidade do problema e, principalmente, no tamanho do bolso do infrator. Ou seja, quem tem mais capacidade econômica paga mais caro pelo erro. Ponto 5. O processo de fiscalização. Como é que essas punições saem do papel e ganham as ruas? Vamos ver como isso se constrói na prática. O primeiro passo é ter a bota no chão com a fiscalização ativa, conduzida por órgãos como o IBAMA e as secretarias estaduais e municipais. Uma vez flagrado o problema, a gente vai para o passo 2. Abre-se um processo administrativo formal para investigar tudo com clareza. E como o sistema busca ser justo, entra o passo 3, que é garantir o contraditório e ampla defesa. É essencial assegurar que todos tenham a chance de se defender e que o devido processo legal seja respeitado. E, finalmente, chegamos ao ponto 6, a reparação do dano. O objetivo final de toda essa estrutura. Porque no final das contas não adianta nada só multar se o rio continuar poluído, certo? O coração dessa legislação ambiental é entender que aplicar a punição é só metade da história. A lei traz uma obrigação estrita de reparar o dano causado. O infrator tem que obrigatoriamente recuperar a área degradada e compensar as perdas para a natureza e para a sociedade.
Não se trata apenas de punir quem fez errado. O grande objetivo de tudo isso é, de fato, curar o meio ambiente. E tudo isso nos leva a uma pergunta super importante para a gente encerrar. O que acontece com o nosso futuro se o verdadeiro custo de um dano ambiental simplesmente for ignorado? E mais, será que essas ferramentas legais todas estão sendo aplicadas de forma rápida e efetiva no dia a dia para proteger a nossa natureza hoje? As leis e as punições estão aí, à disposição. Entender como elas funcionam é literalmente o primeiro grande passo para garantir essa proteção. Fica o convite para continuarmos investigando, questionando e compreendendo como essas engrenagens mantêm o nosso mundo natural em equilíbrio.